Olá, amigos, Deus abençoe a todos vocês, rica e poderosamente. Hoje, mais uma vez, neste culto em seu lar, neste vídeo, onde vamos falar da palavra de Deus, onde Deus vai falar conosco, comigo e com você. Porque Deus fala também com quem está pregando. Deus fala com quem está ouvindo, a palavra de Deus é viva e é poderosa para mudar, para transformar a nossa vida e para fazer acontecer na nossa vida tudo aquilo que Deus prometeu, tá bom? Hoje eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Olha aí, a referência bíblica já está aparecendo aí. O Senhor Jesus falando a algumas pessoas, falando aos fariseus, aos religiosos, aquelas pessoas que eram do povo de Israel, do povo de Deus. O Senhor Jesus então, falando com aquelas pessoas, ele fala uma verdade gigantesca para elas. Ele fala para elas por que é que algumas pessoas recebem a bênção de Deus e outras pessoas não recebem. Por que que algumas pessoas, até com mais tempo de igreja no nosso tempo de hoje, não recebem bênção e pessoas que são novas na fé recebem bênçãos? Por que que tem pessoas que há 30, 40 anos servem a Deus e a vida parece que anda a passo de tartaruga, não vai para frente, não deslancha, enquanto que tem pessoas que se convertem e em pouquíssimo tempo estão deslanchando na vida? Será que Deus faz diferença entre as pessoas? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? Bom, a resposta é óbvia, né? Não, Deus ama a todos de modo igual. Deus ama a todos igualmente. Tanto é que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, olha a referência bíblica aí, ó. O que está escrito lá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo inteiro, o mundo todo. Ninguém escapou de ser amado por Deus. Agora, será que todo mundo crê em Jesus? Será que todo mundo vai aceitar Jesus como Senhor, como Salvador? Infelizmente não é? Deus ama o mundo todo, mas infelizmente o mundo não é o mundo inteiro que corresponde com Deus. Que você possa corresponder com Deus através dessa palavra, que você possa corresponder a esse amor de Deus através dessa palavra. Vamos voltar então ao texto aí, Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 25, olha o que o Senhor Jesus disse para aquele pessoal lá de Israel. Olha aí, ó. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, o profeta, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que interessante aqui, o Senhor Jesus falando para o povo de Deus. Povo de Deus, presta bem atenção. Nos dias do profeta Elias, houve uma grande fome, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água do céu. A terra não dava mais nada, não produzia mais nada, nem para o ser humano, nem para o animal. E a terra estava passando fome. E havia muitas viúvas desamparadas também em Israel. Havia muitas viúvas passando fome entre o povo de Deus. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Elias foi enviado a uma viúva que não era do povo de Deus, que era uma pagã, uma idólatra. Elias foi enviado não para aquelas viúvas necessitadas dentro do povo de Deus, mas Elias foi enviado a uma estrangeira. E depois o Senhor Jesus fala de Naamã, o leproso. Jesus disse, olha, nos tempos do profeta Eliseu, aqui é outro profeta, tá? Havia muitos leprosos em Israel, passando dor, sofrimento, necessidade. Mas quem foi curado foi um leproso de fora,
um estrangeiro, alguém que nem do povo de Deus era, um pagão que adorava outro Deus. Veja, o que Jesus quer dizer para essas pessoas? Por que as pessoas do povo de Israel não foram abençoadas, não receberam a cura e nem a provisão material? A viúva recebeu a provisão material, porque você conhece a história dela, né? Você conhece a história da viúva de Sarepta? Havia fome na terra, o profeta Elias foi enviado até lá. Ela não tinha mais nada para comer, estava esperando a morte. No entanto, quando Elias chegou lá e ela obedeceu ao que Elias falou, ela foi humilde, a farinha começou a se multiplicar milagrosamente. E o azeite que estava para terminar começou a transbordar na botija dela. E nunca faltou nem azeite nem farinha durante todo o tempo que não choveu. Ou seja, Deus deu a provisão para ela lá de fora. Enquanto que para as viúvas de Israel, Deus não deu. Ou melhor dizendo, as pessoas não receberam. E depois ele se refere a Naamã, o leproso. Naamã era um general de um país estrangeiro, adorador de ídolos também, de imagens. A adoração de imagens sempre foi pecado. Adorar imagens de escultura, forjadas com ferro, de ouro, de prata, isso é pecado. Sempre foi, é e sempre será. E Naamã era um adorador de imagens. No entanto, ele era leproso, mas ele foi curado. Enquanto que muitos leprosos na terra de Israel, do povo de Deus, muitos leprosos morreram leprosos e não receberam a cura. E aí eu volto a perguntar para você, será que Deus amava mais o povo de fora do que o povo dele? Será que Deus faz diferença ou fazia diferença entre as pessoas? Será que Deus ele quis castigar o povo de Israel e dar uma lição abençoando o povo de fora? Não, não é isso. A verdade é que Deus ele ama a todos igualmente, mas a diferença quem faz somos nós. Porque muita gente do povo de Deus é orgulhoso, não quer obedecer a Deus. Muitas pessoas entre o povo de Deus que conhecem a palavra de Deus, isso até os dias de hoje, elas conhecem a palavra, elas dizem que amam a Deus, mas vivem sofrendo. E muitas vezes, sabe por que elas vivem sofrendo? Porque elas não são humildes diante de Deus. E ser humilde não é andar passando fome, nem ter o sapato furado e nem ter uma roupa velha. Humilde é aquele que obedece a palavra de Deus. Deus manda e a pessoa obedece. Deus fala e a pessoa cumpre aquilo que Deus falou. Essa é a verdadeira humildade. Muitas pessoas dentro do povo de Deus hoje estão passando necessidade, não porque são pessoas más, mas porque ouvem a palavra e não praticam aquilo que Deus fala. E Deus não pode abençoá-las, não é que Deus não quer, Deus não pode. Porque a desobediência a Deus é pecado. Enquanto que Jesus fala de duas pessoas de fora, uma mulher e um homem. A viúva de Sarepta e o Naamã, o leproso lá da Síria. Os dois, apesar de idólatras, apesar de pecaminosos, eles, quando ouviram falar do Senhor e do poder de Deus, eles então se arrependeram e obedeceram ao que Deus falou. A viúva obedeceu aquilo que o Elias falou para ela. E o Naamã também obedeceu aquilo que o profeta Eliseu falou para ele. Essa obediência foi a prova da conversão deles, foi a prova do coração sincero e humilde que eles tiveram diante de Deus. Ao passo que entre o povo de Israel, povo orgulhoso, que conhecia a palavra, mas não praticava a palavra. Então não é o fato que Deus ama mais um do que a outro. É o fato que um obedece a Deus e o outro não. É por isso que muitas pessoas não recebem as suas respostas de Deus. Você que conhece a palavra de Deus, você que já sabe a verdade da palavra, você é humilde diante de Deus, obedecendo a palavra dele? Ou você é aquela pessoa que conhece a palavra, mas sempre dá uma desculpa para não praticar? Ah, não é bem assim. Ah, eu não concordo. Ah, eu aprendi com outro irmão que não é bem assim. Ah, a carne é fraca. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Amanhã eu mudo. E por aí a lista de desculpa é interminável. Como eu sempre digo, quem não quer obedecer a Deus sempre vai arrumar uma desculpa, por o que for. Agora, quem está obedecendo a Deus está recebendo bênção até hoje. Aqui na igreja é assim. Todas as pessoas que são fiéis a Ele, Deus os abençoa poderosamente. Você sabe que tem que dizimar e não dizima? Pois é, não adianta arrumar desculpa. Ah, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Pois é,
Mas no Novo também fala. Ah, porque o dízimo é da lei de Moisés. É. Mas antes da lei de Moisés, Abraão, o nosso exemplo de fé, temos que copiar o que ele fez, dizimou para o sacerdote Melquisedeque. E aí? Você quer dar desculpa? Dê. Está na Bíblia. Agora, é você que é responsável por aquilo que você colhe. Quer colher bênção? Seja humilde diante de Deus e passe a obedecê-lo. Não, você quer colher bênção, mas não colhe? Então verifica a tua vida. Vê se você está andando corretamente aos olhos de Deus. Está aí com a namorada fornicando, está com o namorado fornicando. Né? Fornicando quer dizer tendo relações sexuais antes do casamento. Isso é pecado, você sabe que é. Por que que faz? Ah, porque a carne é fraca, a gente não aguenta. Então, filho, sofre. Olha, isso aí traz maldição para você agora e traz maldição até no teu casamento. Porque tem pessoas que falam assim, ó, ah, vamos fornicar, depois a gente casa mesmo. Ah, tudo bem, até casa, mas você zombou de Deus, porque você sabia da verdade e não praticou a verdade. Eu conheço muitas pessoas que lá atrás viviam fornicando, até se casaram legalmente, no papel, no civil, na igreja, mas a vida conjugal ficou uma porcaria. Porque você sabe o que Deus te pede. Por que não obedece? Você sabe mais do que Deus? E outra coisa, se você acha que é difícil cumprir o que Deus pede, pede para Deus te ajudar. Ele vai te ajudar. Agora, se você é aquela pessoa que reconhece, não, eu reconheço, pastor, eu reconheço que eu errei. Então é hora de você começar a mostrar humildade diante do Pai. Sabe, Deus não quer te condenar. Ele quer dar um ponto final no teu sofrimento. Mas seja humilde de duas maneiras. Primeiro, reconhecendo o erro. Reconheça o erro. Reconheça. Eu pequei, eu errei, eu fui fraco com Deus, não obedeci, conheci a verdade, não fiz. E estou pagando o pato. Estou pagando o preço, na verdade, né? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. O humilde, ele reconhece que ele sofre porque plantou uma maldição lá atrás. O orgulhoso não. O orgulhoso errou lá atrás e mesmo assim acha que está certo. Não, porque não é justo o que está acontecendo comigo, não é justo que Deus não me abençoe. Não, é justo sim. Exatamente como Deus fala na Bíblia. Cada um só colhe aquilo que planta. E você vai colher aquilo que você plantou. A natureza ensina isso. Quem planta milho, colhe milho. Você não pode plantar milho e querer colher café, ou feijão, ou arroz. Você vai plantar aquilo que você vai colher aquilo que você plantou. Você plantou maldição, quer colher bênção, filho? Desculpe, fica chupando o dedo e sofrendo aí. Agora, se você é uma pessoa sincera diante de Deus e fala, não, eu reconheço, eu errei, e esse é o primeiro passo da humildade. Então você é humilde quando reconhece que é responsável por aquilo que você está passando hoje. Agora, o outro passo de humildade é chegar diante do Senhor em oração, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e dizer para Ele, a partir de hoje, eu vou fazer a tua vontade, como aquela mulher lá de Sarepta fez, aquela viúva fez, como Naamã, lá da Síria, o leproso, ele fez. Foram abençoados. A partir de hoje, eu também serei abençoado. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Não é porque um crente, outro crente desobedece, que você vai desobedecer também. Às vezes a desculpa de uma pessoa é essa, ah, porque ele bebe, o crente lá bebe, então eu vou beber também. Não, se o outro quer ir para o inferno, você vai junto. Cada um é responsável por si. Está entendendo? Ah, mas o crente lá escuta a música do mundo. Problema dele, problema dela. Olha, eu conheço tanta gente que escondido faz essas coisas e está sempre acontecendo alguma coisa para atropelar a vida delas. Sempre está acontecendo algum problema lá para amarrar a vida delas. E as pessoas falsamente vão até perguntar, pastor, por que acontece isso? Né? Pois é. Ainda vem com falsidade para perguntar por que a maldição está acontecendo. Ué, está acontecendo porque você está fazendo alguma coisa errada. Maldição sem causa não se cumpre. Entendeu? Seja humilde, filho. Reconheça o erro e ande reto com Deus. Se o mundo inteiro não quiser andar reto com Deus, problema do mundo inteiro. Problema das pessoas. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que agradar a Deus. E o meu exemplo é o que está na Bíblia, não o das pessoas. O único exemplo que eu posso pegar das pessoas é o exemplo bom. Eu tenho que copiar, sim, pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, que são fiéis a Deus, que são puros de coração, puros de mente, puros de língua e de atitudes também. Essas vamos copiar, sim. Agora, mau testemunho, descarta, porque não serve nem para mim e nem para você. Seja abençoado. Vamos fazer a oração da fé? Se você quiser pegar um copo com água, já vai pegar lá, tá? E vamos orar com honestidade, com sinceridade e faça deste momento.
deste dia, mas principalmente deste momento que você escuta essa palavra, o momento de virada na sua vida. A virada começa agora. Não precisa esperar chegar o fim de ano e o começo do ano para ter virada, não. Isso é superstição do mundo, tá? A virada acontece no momento que você escuta a palavra e toma uma posição firme com Deus. Você não imagina, repito, você não imagina o quanto Deus vai te abençoar. Se você imagina uma bênção, a bênção de Deus vai ser muito maior do que essa que passa pela tua mente. Tá bom? Falemos com Deus então. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós te apresentamos, meu Pai, as nossas vidas, te apresentamos, meu Pai, a nossa situação. Te damos graças porque o Senhor, o Deus que curou Naamã o leproso, o Deus que multiplicou a farinha e o azeite da viúva, o Deus que fez milagres no passado, é o Deus que não mudou hoje, é o mesmo Deus, o Deus de milagres. Pai, ajuda essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que está sendo humilde em reconhecer as suas falhas e os seus erros, mas ao mesmo tempo está sendo humilde de dizer ao Senhor, Senhor, a partir de agora eu vou te obedecer em todas as coisas. Pai amado, Pai celeste, faz um milagre nessa vida, abençoa, Pai, o copo com água e as peças de roupa e os demais elementos que essa pessoa colocou diante do Senhor para que esses elementos sejam consagrados. Abençoa poderosamente, Pai. Da minha parte eu repreendo a enfermidade, repreendo o mal, repreendo esse espírito maldito que está amarrando essa vida, esse espírito de inveja, de macumbaria, de feitiçaria. Todo esse mal sai agora e não volte mais, Pai. Eu decreto essa pessoa liberta e abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba do copo com água, né? Beba da água que você colocou, use as peças de vestuário, se é que você pôs. Se você não pôs, não tem problema, o que vale é a tua fé. Agora, a partir de agora, pratique. Não vá fumar o último cigarro agora não, hein? Ah, é o último que eu vou fumar. Não faça. Você não faça Deus de bobo. Jogue fora essa tralha que você tem aí na sua casa. Não dá para ninguém, não venda. Joga fora, tá bom? Para com isso. A namorada tá ouvindo assistindo esse vídeo com a namorada, estão pensando em já, né? Fala para um para o outro, ó, chega, vamos servir a Deus de verdade, não é? Você precisa tomar uma decisão para que você possa ser abençoado em tudo. E o que Deus mais quer é te abençoar. Que Deus possa te abençoar. Será que Ele não pode? Não, poder Ele pode. A questão é se você vai deixar Ele te abençoar. Porque se viver no erro, Deus não consegue te abençoar. A Bíblia fala desse modo. Mas se você servi-lo, Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.